Ora, eu não sei se está aqui alguém pela primeira vez. Está aquela senhora. Pronto, está aquele casal. A esta hora vamos dar continuidade ao estudo que foi feito na hora anterior sobre este livro, A Missão do Espiritismo. Eu vou falar um pouquinho de Ramatiz, que diz Ramatiz, ou seja, o espírito que responde às questões psicografadas por Hercílio Mais. Ramatiz delineia a missão transcendental da doutrina espírita, que ao invés de mais uma doutrina sectária e exclusivista, foi prevista pelo alto como o elo de união fraterna entre crenças e religiões. Como síntese acessível ao homem, contemporâneo das grandes verdades ocultas, iniciáticas, possibilita ao espírito ocidental, neste século da transição planetária, efetuar a iniciação à luz do dia. Esta obra vem recordar a alta missão de solidariedade universal do Espiritismo como um movimento libertador de consciências, destacando sempre o ideal de fraternidade que o anima e sua alta função de atender a todas as indagações do conhecimento humano. Ao mesmo tempo, como um estudo de religiões comparadas, traz valiosas informações sobre os conteúdos dessas diversas correntes, saliando-se as preciosas informações sobre a Umbanda e a sua elevada missão, esquematizada pelo alto para o terceiro milénio. Pronto, como está ali projetado, a continuação do capítulo 9 com o Espiritismo e a Umbanda. Portanto, o que é Umbanda? A Umbanda é uma religião afro-brasileira que sincretiza o catolicismo, o espiritismo e as religiosidades africanas, indiana e indígena, e é por muitas vezes confundida com o candomblé e a quimbanda. Porém, possui princípios, ensinamentos e rituais que a diferencia das demais. São diversas as vertentes na Umbanda, mas de forma geral, os orixás são a manifestação divina através de espíritos chamados de guias ou entidades. Talvez você já tenha ouvido falar em falange, entidades espirituais, chefes de terceiro, pai de santo, mãe de santo, preto velho, passe, entre outros termos utilizados, mas nunca tenha entendido de forma clara. Portanto, a Umbanda é, queiramos ou não, uma religião que também, vinda ela de países os tais africanos, afro-brasileiros, tem um cunhão também do espiritismo. E o que é o espiritismo? O espiritismo é uma ciência filosófica de consequências morais. Como ciência, investiga os factos espíritas. Como filosofia, explica-os. Como ética, dá-nos um roteiro moral para as nossas vidas. Pode-se definir como sendo a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos, bem como as relações existentes entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo. Pronto, os capítulos são bastante longos, eu tentei resumir as perguntas, porque também fiz pesquisas para tentarmos comparar umas perguntas com as outras. Pergunta 1. No caso desses pais de segredo, portanto, estamos a dar já continuidade ao estudo anterior, interferirem também entre as falanges da quimbanda não implica em aderir à magia negra? E Ramatiz diz, assim como respeitar-se o direito do próximo, dizer o que pensa não é adiar às suas ideias. Sem pactuar com a magia negra, esses pais de segredo operam entre os quimbandeiros, amortecendo o processo maléfico e induzindo espíritos pecaminosos a inverterem a sua ação maligna. Ademais, alguns antigos chefes e sacerdotes negros
também fazem a sua passagem para a Umbanda, sob a doutrinação paciente e amorosa dos pais de segredo, onde assumem novos deveres e compromissos de servirem as falanges de Cordeiro. Pais de segredo agem cautelosamente, desmembrando agrupamentos malignos e convertendo falanges primitivas ao serviço exclusivo do bem, como fazem na Terra certas autoridades, juntando-se aos delinquentes para aliciá-los à coletividade benfeitora. Estudando um pouco mais, encontramos que a Quimbanda trabalha mais diretamente com os povos de rua, de uma forma que não é trabalhada na Umbanda pura. Estas entidades, de acordo com a cosmologia umbandista, manipulam forças negativas, o que não significa que sejam malignas. Geralmente estão presentes em lugares onde possam haver quiumbas, obsessores, também conhecidos como espíritos atrasados. Os exos e pombagiras, que são povos de rua, trabalham basicamente para o desenvolvimento espiritual das pessoas, com o intuito de evolução espiritual, além de proteção do seu médio. Como são as entidades mais próximas à faixa vibratória dos encarnados, apresentam muitas semelhanças com os humanos. Pergunta 2. Podereis dar-nos algum ponto cantado que identifique a linhagem dos pais de segredo? E agora, alguns pontos cantados. De quando em quando eu venho da Aruanda, trazendo Pemba para salvar filhos da fé. Na minha aldeia, lá na Jurema, não se faz nada sem a lei suprema. Apanha laranja do chão, quem quiser, come maná lá no céu, quem puder. Na sua aldeia tem os seus caboclos, na sua mata tem a cachoeira. No seu saiote tem pena dourada, seu capacete brilha na alvorada. Que nos diz então Ramatis? Neste ponto e nos demais encontram-se palavras convencionais que definem as características e os objetivos das falanges que representam, inclusive, identificam a linhagem dos chefes ou pais que as governam. O segundo ponto evidencia a finalidade da falange no serviço incondicional do bem. O terceiro ponto cantado manifesta-se sobre um admirável e atraente aforismo, capaz de oferecer algumas proveitosas lições filosóficas a respeito do espírito. A laranja simboliza o fruto da terra, que nasce, cresce e morre, assim como as ilusões do mundo material. Come maná lá no céu, quem puder, expressa a perfeita antítese de apanhar laranja do chão, pois é o bem eterno, conforme se deduz da vida espiritual. Quem puder, liberta-se do mundo material e governa o seu espírito, também fará jus ao alimento superior que é o maná do céu, o qual Deus mandou em forma de chuva aos israelitas no deserto quando estavam esfomeados. É o perfeito simbolismo de duas formas de nutrição, a do corpo e a do espírito. O cântico revela uma falange de doutrinação com o objetivo de esclarecer os filhos para se libertarem dos frutos perecíveis da terra e buscarem, tanto quanto possível, as dádivas do céu. O quarto ponto cantado expõe nas suas estrofes a linhagem levadíssima do pai de segredo, que dirige a falange. A aldeia desse pai de segredo é um mundo espiritual onde ele vive, mora e tem os seus discípulos, os seus caboclos. A água límpida da vida eterna no simbolismo do encachoeirado, incessante, que mitiga a sede da alma e a batiza no banho, lustral na redenção. O saiote, espécie de saia curta feita de tecido forte,
que as mulheres costumam usar por baixo do cascão ou da aparência do preto velho. Bugre ou caboclo, outra indumentária mais forte e duradoura, ou seja, a sua realidade espiritual. A pena dourada significa a luz dourada da sua aura fluindo pelo perispírito, matiz formoso e brilhante que identifica a extraordinária aquisição mental. Vamos ainda ver o que são os pontos cantados. Os pontos cantados são uma das primeiras coisas que afloram a quem vai a um terreiro de Umbanda pela primeira vez. Os pontos cantados são, dentro dos rituais de Umbanda, um dos aspectos mais importantes para se efetuar uma boa gira. Os verdadeiros pontos cantados são os chamados de raiz, são os pontos ensinados pelas próprias entidades. Apesar disso, há uma gama infinita de pontos desconexos, sendo entoados por aí. Um verdadeiro ponto evoca imagens fortes e atingem lá dentro do coração e da emoção a verdadeira fé pura e simples. Os pontos cantados servem para impregnar certas energias e desimpregnar outras, de acordo com o ponto, uma vez que cada linha representa uma imagem. Traduz um sentimento inerente à vibração daquela entidade que o canta, ou que o traz, existindo por detrás deles uma frequência toda especial que se modifica de acordo com a linha espiritual. Existem vários tipos de pontos cantados: o de saudação, louvação, vibração, de linha e o individual. Por exemplo, canta-se um ponto da linha de Oxóssi. Incorporam somente os espíritos pertencentes a esta linha de caboclos. Canta-se um ponto individual. Aquele que tem dono incorpora neste ponto o próprio espírito chamado. Se vier outro, está tudo errado. Como nos diz Ramatis, apenas para atendermos ao vosso pedido, vamos alinhar alguns pontos cantados que denunciam a linhagem superior de entidades comunicantes através de símbolos ou indícios entendíveis pelos umbandistas estudiosos. Pergunta 3. Gostaríamos de uma justificação mais concreta quanto a essa deliberação excêntrica de espíritos elevados participarem das atividades da Umbanda sob o disfarce de pais de segredo e até interferindo nas falanges malfeitoras. Os pais de segredo logram afetos e simpatias incondicionais entre as falanges primitivas de que participam ou comandam para depois conduzi-las ao rumo de Jesus. Esta é a resposta que Ramatis dá. Pergunta 4. Alguns mentores espirituais acham absurda essa infiltração de espíritos de luz imiscuindo-se nas atividades negativas das falanges negras. Diz Ramatis, porventura os médios espíritas negam-se a dar passos nas prostitutas, socorrer os alcoólatras ou transviados só porque são pecadores? Aliás, Jesus não só baixou até junto dos homens terrenos, como ainda convidou com publicanos, mulheres de má fama, pecadores, malcriados e criaturas marginais, a fim de melhor conceder-lhes os problemas aflitivos e censuráveis. Hercílio pergunta, cremos que o feitiço, que é o principal objetivo de combate por parte da Umbanda, só resulta do trabalho pernicioso das falanges quimbandeiras e sob o controle dos negros? Não é assim? Diz Ramatis, em verdade, toda a criatura que deseja o mal a outrem é sempre um feiticeiro, um quindambeiro ou um mago negro, enfim, um agente do mal a semear prejuízos alheios. O feitiço compreende todo o prejuízo ou mal praticado contra o nosso próximo.
As histórias e as lendas do mundo são unânimes em afirmar que o autor do feitiço sempre sofre o inevitável choque de retorno do próprio mal que pratica ou manda fazer. Desenvolvendo um pouquinho mais esta pergunta, motivados por ideais distintos, os mais competentes conquistadores da história, de uma forma ou de outra, portaram-se como implacáveis no seu tempo, sendo praticamente invencíveis quando confrontados individualmente. Tribos, nações e até inimigos ferrenhos uniram esforços, quase sempre em vão, para detê-los. Enquanto na matéria toda a ação tem uma reação da mesma intensidade e direção contrária, na alma o efeito é reativo à causa, ou seja, feito o bem, receberemos o bem. Feito o mal, teremos o retorno do mesmo sofrimento que causamos. Isto ocorre para que se exerça o equilíbrio natural da justiça divina e também explica o porquê de não ser imediato, pois seria impossível recebermos a prova da mesma intensidade imediatamente, nem teríamos como aproveitar a benevolência divina de podermos modificar o efeito pela prática do bem, muito menos teremos oportunidade de evoluir adquirindo sabedoria a partir do erro inicial. A sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. A lei de causa e efeito é o que rege a vida do espírito e o ensina a viver, dando a cada um segundo as suas obras, medindo cada um com a mesma medida usada para medir o seu semelhante. Pergunta 6. A maioria dos kardecistas não acreditam em feitiço. Que dizeis? E Ramatis diz: feitiço é somente um vocábulo de origem da raça negra e da magia oriental, que exprime genericamente a prática do mal. O feiticeiro é a criatura que prejudica o próximo. Não importa de que forma, nem a sua raça ou cor. Obviamente, se os espíritos não creem no feitiço, eles também não poderiam crer no mal. Então, o que nos diz o Espiritismo? O Espiritismo enfatiza a questão energética do ser humano, colocando este componente e as suas relações como tão ou mais importante que o componente material, físico e ou orgânico. Em muitas culturas, através dos séculos até aos nossos dias, têm a convicção de que certos rituais cabalísticos, recitação de palavras ditas especiais, trabalhos, uso de substâncias e poções, amuletos, entre outros, têm a faculdade de atingir os objetivos aos quais se propõem. Com todo o respeito a estas crenças, não podemos ser tão simplistas a menosprezar o amor que o nosso Criador tem pelos seus filhos. Será que o Pai permitiria que fôssemos atingidos de forma injusta e indefensável por outro? Trazemos a questão 551 do Livro dos Espíritos, que melhor esclarece esta dúvida. Pode um homem mau, com a ajuda de um mau espírito que lhe é devotado, fazer o mal ao seu próximo? Não, Deus não o permitiria. Olha. Olha, parou. Tu não tens as perguntas aí, pera. Da minha pena.
Eu peço desculpa, mas isto é uma atrapalhação quando acontece. Não, temos que tirar mesmo assim. Terminar a tarefa por aqui. Bom. Já está. Está quase a acabar. Então, pergunta 7. Então, há fundamento existir o feitiço quando uma espécie de azar, entre aspas, claro, penetra em nossa vida e as coisas, dia a dia, vão de mal a pior? E diz-nos Ramatis, é preciso não generalizar, pois os acontecimentos infelizes também são fruto de resgates kármicos e de negligências ou imprudências humanas. Muita gente produz fluidos enfeitiçantes nas conversas mais fúteis e pelo julgamento precipitado do próximo. E a carga fluídica, nutrida na importância de pensar e falar, mal incorpora novas energias destrutivas ao longo da sua ação, em direção ao alvo visado, de onde retorna, ainda mais iriçada para a descarga terra na própria fonte que emitiu. Desenvolvendo um pouquinho mais, quando o emissor se encontra dominado por pensamentos e sentimentos de rancor, ódio, mágoa, inveja, desejo de vingança e outros, menos nobres, emite ardentemente essa energia negativa em direção a uma ou mais pessoas. Se as pessoas a quem são dirigidos esses pensamentos contundentes estão sintonizadas na mesma faixa vibratória do emissor, fatalmente serão atingidas. Todos os dias podemos estar encostados em alguém ou alguém encostado a nós, por afinidade vibratória. Eis porque Jesus nos recomendou: orai e vigiai. O Livro dos Médiuns, capítulo 9, questão 13, traz ainda mais esclarecimentos. Há um meio de expulsar os maus espíritos? Sim, o melhor meio de afastar os maus espíritos é atrair os bons. Atrai, pois, os bons espíritos, fazendo todo o bem possível, e os maus se afastarão. Já no Livro dos Espíritos e na questão de 922, os espíritos esclarecem a Allan Kardec: qual é o meio prático e mais eficaz para evoluir na Terra sem se deixar levar pelas más tendências? Um sábio da antiguidade já disse: conhece-te a ti mesmo. Pergunta 8. Alegam os espíritos que a boa conduta e os pensamentos elevados bastam para livrar o homem da presença de espíritos inferiores, sem necessidade de mobilizar recursos tão prosaicos do mundo material, como é habitual nas práticas da Umbanda. E diz-nos Ramatis: de acordo com a matemática divina da criação, cada coisa tem a sua lei e o seu lugar, seja no mundo físico ou espiritual. Em tais ocasiões, só a interferência direta pela contextura de espíritos primários e sob o comando de chefe experiente e decidido pode mimar as bases fluídicas da magia negra destrutiva. Para afastar os maus espíritos, ou seja, tudo aquilo que eu vou apresentando após a leitura são pesquisas à parte e não tem a ver com as respostas de Ramatis, não sei se já deu para entender. Para afastar os maus espíritos, temos que cultivar pensamentos elevados e positivos
e ter uma conduta moral reta no bem e nas virtudes. Na realidade da proteção espiritual, quem faz é a própria pessoa conforme os seus pensamentos e conduta moral. Os espíritos inferiores, perturbadores e obsessores do plano astral não conseguem entrar em sintonia com as pessoas dignas, corretas, honestas e caridosas. O bem repele o mal, a luz repele as sombras. Não havendo sintonia, os maus espíritos se afastam. Tudo é sintonia vibratória no mundo espiritual. Os iguais se atraem e os diferentes se repelem. Uma pessoa com pensamentos elevados e firmes no bem e de conduta moral reta repele naturalmente e facilmente os espíritos inferiores e obsessores. Os espíritos inferiores, perturbadores, maldosos, vingativos e obsessores possuem um perispírito denso, turvo, grosseiro, estão envolvidos em fluidos impuros. A crosta terrena tem milhões de espíritos encarnados em estado de apego às coisas materiais e aos vícios e desejos terrenos. Eles exercem uma forte influência negativa sobre as pessoas que são invigilantes com os seus pensamentos e conduta moral. Temos que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, porque esses espíritos inferiores que estão na crosta terrena procuram influenciar-nos, será pelos pensamentos ou pela sintonia vibratória. Como esses espíritos encarnados não possuem mais os seus corpos físicos, para saciarem os seus vícios e desejos, eles vão procurar os encarnados que possuem os mesmos vícios e desejos. Perceberam? Portanto, se nós estivermos afinizados com o bem, vamos ter sempre bem. Se temos maus pensamentos, se temos vícios, são os espíritos menos bons, vamos evitar chamar os maus, são os menos bons, os atrasadinhos que nos vêm incomodar, que nos vêm perturbar. Portanto, aí está aquilo que foi dito lá atrás, orar e vigiar, ter uma conduta perfeita, pronto, tudo isso. Se pudermos fazer tudo isto, todos os dias, um pouquinho, lá mais adiante já somos quase perfeitinhos. Só quase. 9ª pergunta. Quais as deficiências atuais da Umbanda para ela enquadrar-se definitivamente no seu objetivo mediúnico e doutrinário? Diz Ramatis, atrás já explicamos que a Umbanda ainda se ressente de uma codificação ou seleção definitiva dos seus valores autênticos. Há que se fixar regras, cerimónias e métodos de trabalhos imprescindíveis à característica fundamental da Umbanda, como ambiente simpático à livre manifestação dos pretos e caboclos, mas dispensando-se tanto quanto possível o uso exagerado de apetrechos inúteis e até ridículos no serviço mediúnico e de magia. Cremos que também seria benéfico para a Umbanda fixar em definitivo o santo católico que melhor se afine às características peculiares de cada orixá africano, com o comando das 7 linhas e suas respectivas falanges. Umbanda pode ser aspiração ou manifestação religiosa de um estado evolutivo do vosso povo, mas perfeitamente compatível com o atual forro de civilização, sem excentricidades dos batuques primitivos e de gritaria histérica até de madrugada. Portanto, foi que há bocadinho foi dito na palestra anterior. Eles ainda se sujeitam, eles gostam desses rituais, desses batuques, dessas danças, pronto, para se fazerem sentir. 10ª e última pergunta. O que entende pelo uso exagerado do arsenal de Umbanda? Justifica-se nas práticas devocionais de Umbanda o uso de certo arsenal de objetos e coisas imprescindíveis em que pode ser dispensável a cerimónia exaustiva, o excesso de material fetichista e a multiplicidade de pontos riscados,
Quando os pretos velhos e caboclos comparecem aos terreiros apenas com a finalidade de conversar, consolar ou receitar junto dos filhos do terreiro. Umbanda também pode ser festa espiritual, não é kardecismo e, por isso, não pode prescindir da imagem ou figura de Oxalá e dos principais santos representativos dos orixás e de tradição africana. Umbanda pode ser um culto agradável e elevado, sob disciplinado intercâmbio mediúnico, eliminando-se as excêntricas, tolas e superstições primitivas, o que é próprio de certos cavalos preocupados em impressionar o público com ritos excêntricos e acontecimentos enigmáticos. Assim terminei este capítulo, agradecendo toda a atenção